Eu sou Roseli Stafsky, membro da IAS de Barra da Tijuca. Bem-vinda à semana do Quebrando o Silêncio. Seja homem. Na Bíblia, a verdadeira masculinidade não tem que ver com o abuso das mulheres, mas com a disposição de proteger a família e se sacrificar por ela. Lúcia estava infeliz. Seu companheiro, sempre exigente e ciumento, tornava-se cada vez mais agressivo. Com a chegada da filha do casal, ela imaginou que o coração dele se abrandaria, demonstrando assim mais amor e dedicação à família, mas isso não aconteceu. A rotina de humilhação se intensificou, até o dia em que ele, extremamente contrariado, porque a mulher havia se levantado muito cedo para atender o telefone, gritou: "Quem era o telefone? Por que você se levantou rapidamente?" Foi inútil Lúcia ter dito que a mãe dela estava na linha. Enfurecido, o marido ergueu a mão contra ela, a mesma que muitas vezes, num passado que parecia tão distante, havia acariciado seus cabelos, prometendo-lhe uma vida feliz. A agressão deixou marcas, hematomas que tiveram que ser justificados como um tombo inventado para proteger o marido. Em casa, o esposo usava até a Bíblia para defender as agressões, dizendo que a mulher deve ser submissa ao homem. Lúcia quis ir embora com a filha, planejou isso muitas vezes, mas temia a reação dele. Na igreja, os amigos a aconselhavam a suportar aquela cruz e a preservar o casamento, pois essa seria a vontade de Deus. Certo dia, numa discussão, ela ameaçou sair de casa. O marido disse que se ela fizesse isso, ele se enforcaria e a filha do casal a culparia para sempre pela perda do pai. Lúcia é um personagem fictício com base nas reportagens que lemos para escrever este texto. A história dela ilustra a de muitos religiosos que fazem uma leitura equivocada da Bíblia e que acabam se silenciando em relação à violência ou mesmo justificando a agressão. Segundo a Bíblia, o casamento é algo para ser honrado e respeitado. Hebreus 13:4. Biblicamente, ser homem significa assumir uma postura de sacrifício em relação à própria família, pois foi isso que Jesus fez pela igreja. Efésios 5:25-29. Logo, a submissão feminina da qual esse texto fala é de uma mulher que é amada por seu marido como Cristo amou o seu povo. Portanto, a violência representa o oposto do que a Bíblia descreve com a postura masculina ideal. Geralmente, os que praticam esse tipo de ato enxergam na mulher uma propriedade do homem, alguém incapaz e inferior. O fato é que todos nós somos propriedades de Deus, com valor intrínseco. 1 Coríntios 6:19-20. Por isso, a orientação bíblica é que no casamento haja submissão mútua e voluntária. Cantares 6:3. Ao criar a mulher, Deus disse que ela seria uma auxiliadora idônea para o homem. Gênesis 2:18. A palavra auxiliadora, em hebraico, não tem o sentido de alguém inferior, pois é usada muitas vezes na Bíblia em relação a Deus como auxiliador do ser humano. Salmos 33:20 e 70:5. Já a palavra idônea, em hebraico, transmite a ideia de estar diante de alguém, incluindo a oposição ao outro. Portanto, a mulher é uma auxiliadora que socorre, complementa e, quando é preciso, também adverte o homem. A ordem divina é para que o marido trate a mulher dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. 1 Pedro 3:7. Esse texto destaca a igualdade e a diferença entre marido e mulher. A esposa é a parte mais frágil, diferença, mas é co-herdeira, igualdade. A fragilidade física feminina é uma verdade bíblica e ignorar isso não contribui para a proteção da mulher. Somos naturalmente diferentes, porém a fragilidade não é inferioridade, mas preciosidade, como uma joia ou cerâmica valiosa que precisa ser protegida. Os homens devem honrar as mulheres, assumindo os riscos dessa proteção. O domínio masculino que surgiu após o pecado, Gênesis 3:16-19, tem sido frequentemente deturpado. No contexto do Gênesis, a liderança masculina no casamento não deveria ser tirânica, pois o termo governar em hebraico indica um governo amoroso como o de Deus. Salmos 22:28 e 66:7.
Trata-se de uma liderança que deve ser considerada não um privilégio superior, mas uma responsabilidade de proteger e cuidar. Na Bíblia existe até um verbo grego para agir como um homem, andrizomai, portai-vos varonilmente, 1 Coríntios 16, 13, área. E o contexto dessa ordem não inclui agredir nem humilhar o cônjuge, mas agir com amor. Portanto, nas Escrituras, há uma expectativa básica sobre o comportamento masculino que nada tem a ver com aversão ou ódio às mulheres. As últimas palavras de Davi a seu filho Salomão foram: seja homem, 1 Reis 2:2. Esse é um excelente conselho para os homens de hoje. Se seguíssemos a Bíblia, nos países professamente cristãos, a mídia seria marcada por manchetes que falariam de homens que se sacrificam por suas famílias e não que abusaram de suas companheiras. Queremos imaginar que a Lúcia, nossa personagem fictícia, entendeu esses conceitos, compreendeu que numa situação de humilhação, como a que descrevemos, ela não tem condições de ser plenamente o que Deus planejou para ela. Tomara que ela acredite que Deus pode nos salvar de situações de violência. 2 Samuel 22:3, Salmos 22:20. Do medo, Hebreus 2:15, e da própria morte, Salmos 6:4, 5, 56:13, 68, 19 a 20. Queremos pensar que numa manhã fria, Lúcia entregou seu medo e sua angústia nas mãos de Deus e pediu coragem. Fez as malas, arrumou os cabelos da filha, sorriu para ela e orou pedindo que Deus restaurasse sua capacidade de ser auxiliadora. Entendeu que na Bíblia não há espaço para justificar nenhum tipo de abuso contra a mulher. Silenciosamente, ela mostrou para sua filha que a força da mulher está em Deus. Então denunciou para as autoridades a violência que vinha sofrendo, segurou nas mãos da criança, pegou uma pequena mala e partiu. Embora a Bíblia algumas vezes use imagens femininas para descrever atributos divinos, Deuteronômio 32:18, Provérbios 8, 22, 31, Isaías 42, 14, 15, Lucas 15, 8, 10 e Mateus 23, 37, Deus se revela nas Escrituras utilizando predominantemente figuras masculinas, rei, juiz, pai, marido. E apesar dessas imagens comunicarem sua força e poder, elas também apontam para a sua misericórdia. Ele é descrito como cheio de compaixão pelos seus frágeis filhos e um refúgio em quem se pode encontrar proteção e segurança. Portanto, esses textos deixam claro que Deus tem um caráter irrepreensível e que não pode ser culpado por nenhum tipo de violência. Igualmente, nenhum tipo de violência pode ser justificado pelo mau uso de sua palavra. Deus chora com as vítimas e deseja libertá-las de sua condição. Convido você a orar comigo. Querido e bondoso Pai que habita nas alturas dos céus, graças te damos, Senhor, por ter nos deixado a Tua palavra que nos instrui. Senhor, não sabemos quem está ouvindo, quem irá ouvir, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece essa mulher frágil que está do outro lado, Senhor. Quem sabe nesse momento, o Teu Espírito Santo possa tocar esse coração e falar, Senhor, do Teu trono de graça, orientar, Senhor, para que essa mulher, essa Tua serva, essa minha irmã, coloque, Senhor, aos pés do Teu altar, toda alegria ou toda dor, todo desejo, Senhor, de aprender. Perdoa-nos para que um dia possamos estar contigo em Teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Lembre-se que cuidar dos vulneráveis é um ato de amor.